Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Papo de Historiador. Segundo episódio da nossa maratona, os grandes temas da história no Enem. E hoje, para desbravar a Era Vargas, como tu já sabe, o tema então que a gente vai analisar, tenho aqui o privilégio, né, de ter ao meu lado o professor Ricardo Machado, para os íntimos, o Ricardinho, que além de colega, né, de cátedra aí, de trabalho, de muitos anos, é um amigo muito querido e que, com boa vontade, está aqui para compartilhar um pouco conosco de todas as suas leituras, experiências, reflexões sobre o gaúcho de São Borja que fez o Brasil, dos dizeres de Lira Neto, né? Seu biógrafo aí, talvez um dos mais renomados. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Né? É uma satisfação, Ayrton. O Ayrton é um amigo, é um colega. Né? Não podia recusar esse convite de jeito nenhum, por ser um grande amigo e por ser um grande colega. E o que me cativou foi exatamente o nome do evento, né? Como é que eu posso negar um papo de historiador com o meu amigo e colega Ayrton? Então, é uma satisfação estar aqui contigo, com os amigos, e vamos desbravar aí esse período importantíssimo da história do Brasil, a Era Vargas, o período getulista, tão recorrente em vestibulares Brasil afora, né? Tenho certeza aí que o pessoal vai ficar bem informado sobre o tema. Valeu, um abraço. Vamos nessa. É isso aí, eu que agradeço. E, de fato, falou uma coisa importante, né, Ricardo? A gente sempre diz que alguns assuntos na história, eles, por vez ou outra, aparecem nas provas. Quando a gente fala de Era Vargas, a gente não pergunta se, a gente se pergunta como irá vir na prova. E, de fato, é um tema muito recorrente. Como já no primeiro episódio que eu contei aí com a participação do professor Delmar Vilagra, muito obrigado, Delmar, aí que está nos assistindo, um abração. A gente falou que na descrição do vídeo nós vamos ter um link de download gratuito, então não paga nada, tá? Não é propaganda aqui da Jequiti, aqui a gente realmente produzindo conteúdo no benefício de vocês, que buscam respaldo aí na internet para poder se amparar na sua preparação, refinar sua preparação para a prova do Enem. Então vai ter um link com todas as questões de 2009 a 2019 sobre o tema que estamos abordando, ou seja, a Era Vargas. Tá? Então, assistiu a maratona? Corre na descrição, clica ali, claro, depois de deixar o like, de se inscrever, ativar os sininhos de notificação, de compartilhar. Vai ali, clica, vai abrir a aba com documento, faz download e realiza os exercícios. Né? Vai lá e coloca em prática tudo isso que a gente vai aqui debater. E para a gente começar, então, esse bate-bola sobre a Era Vargas, a gente primeiro precisa falar o que foi, né, Getúlio Vargas e que Brasil é esse que Getúlio, então, vai receber e que vai passar a conduzir a partir da década de 30. Né? São 15 anos ininterruptos que marcariam o que na historiografia nós chamamos de primeiro governo Vargas. Justamente porque são 3 etapas distintas, mas que temos à frente do poder um mesmo mandatário, que é Getúlio. Inicialmente numa face um tanto quanto autoritária, seguido numa oscilação política à democracia, e culminando, então, com a face ditatorial pró-fascista, ou inspirada no fascismo, a gente vai ver isso hoje também, que é o Estado Novo. O Brasil da década de 20 é o Brasil da República Velha. É um Brasil que urgia mudanças. Isso é um fato histórico. Nós temos vários movimentos que, naquele contexto, se encontravam, né, e que intensamente iam à frente no Brasil. Temos os movimentos de rua com os trabalhadores, e como não lembrar da greve geral de 1917, temos o movimento tenentista contestando a ordem coronelista, e temos um Brasil que viverá as angústias da crise de 29, que é economicamente a quebra do sistema capitalista liberal, mas que, direta ou indiretamente, vai atingir a todos, inclusive um país como o nosso, que é agroexportador por excelência de uma commodity, nesse caso, sobretudo o café. O impacto econômico da crise de 29 no Brasil é sentido, claro que no campo da economia, mas sobretudo no campo político. Porque, afinal de contas, né, Ricardo, nós tínhamos uma eleição que estaria a ser colocada em curso e que definiria a sucessão política ao Estado brasileiro. O período da República Velha, a gente viu aí na primeira maratonando o Enem, né, nós vimos que é marcada pela chamada República do Café com Leite,
Minas e São Paulo se alternando no poder. O presidente em 29 era Washington Luiz, que, por sua vez, era, ainda que carioca de nascença, um dos maiores paulistas, porque fizeram a carreira pelo Partido Republicano Paulista. Ele, à frente do poder, resolve na convenção do partido que seria muito mais interessante ao país, nesse período de crise, deixar a presidência alguém experiente o suficiente para lidar com esta situação que o Brasil vivera. Este só poderia ser um paulista. A lógica de alternância é rompida. O Antônio Carlos, que era o governador de Minas, que deveria ser o próximo, então, presidenciável, perde vez, e o Júlio Prestes é indicado. O resultado, a política do café com leite é rompida, o Antônio Carlos busca respaldo nas elites dissidentes ao pacto, e com isso constitui uma chapa amparada por Rio Grande do Sul e Paraíba, na tentativa de se colocar contrário à hegemonia paulista. Se forma a Aliança Liberal. O nome à presidência dessa aliança é de Getúlio. E vice? O vice é o sobrinho do tio Pita. Né? O Pita é o Epitácio Pessoa. Tinha sido o presidente do Brasil. O Epitácio Pessoa é um figurão importante e interessantíssimo, porque ele mostra muito o que é o Brasil de fato. Se tu quiser saber um pouco mais sobre ele, vai ali na videoaula sobre República Velha, parte 2, que ali tu vai saber quem é o tio Pita e quem foi ele quando presidente do Brasil. Mas o fato é que naquele momento, o sobrinho dele, João Pessoa, governante da Paraíba, era inclusive, né, um juiz licenciado do Tribunal Superior, vai aceitar, com o aval do seu tio, assumir com Getúlio essa contenda. E que termina nas urnas com a derrota da Aliança Liberal. A derrota da Aliança Liberal demonstrava que os velhos acordos e pactos que os paulistas protagonizavam estavam ainda muito fortes e que, portanto, seria difícil dissolver a sua hegemonia. O resultado foi um reconhecimento inicial da derrota política nas urnas, mas um levante que se engrandeceria não só no Rio Grande do Sul, mas também no Nordeste brasileiro e em outras regiões, em favor da chapa que Getúlio e João Pessoa representavam. Há um fato que se tornaria o estopim dessa reação, que é o assassinato do próprio João Pessoa. Um crime passional, sabemos disso, não tem nada a ver com as questões políticas nacionais, era uma questão muito mais de ordem interna à Paraíba e aos aspectos particulares do João Pessoa, mas que vai ser explorado de forma muito hábil por aqueles que eram contrários aos paulistas, sobretudo os tenentes, para fortalecer uma virada na página política no Brasil, que só poderia acontecer de fato se fosse levada adiante por Getúlio. E aí chegamos no ponto que inicia a Era Vargas, né? A chamada Revolução de 30. Ricardo, tem um debate historiográfico, a gente já conversou muito sobre isso, que é se foi revolução ou foi golpe. Eu deixo para ti, então, comentar isso. Foi revolução ou foi golpe, Ricardo? Bom, vou responder, não vou ficar em cima do muro. Mas, se tu me permites, eu gostaria de fazer duas observações importantes na tua fala. Né? É muito importante ressaltar, Ayrton, os fatores, né, que contribuíram para a crise da República Velha, né, que estava vivendo a sua segunda fase, com todas aquelas nomenclaturas, né, Ayrton? República Oligárquica, República do Café com Leite. Eu já vi em provas de vestibulares, mais na região Nordeste, República dos Coronéis, República dos Bacharéis, inclusive, né? E eu sempre costumo dizer para os alunos, assim, para os vestibulandos, né, que se Roma que eu não estou ficando louco, quando a gente fala que no século V o Império Romano caiu diante da invasão bárbara, eu costumo dizer, se Roma caiu, né, diante de uma invasão, é porque internamente ela já estava em crise, né? E a crise já vinha lá desde o século II, século III, começou lá com o esgotamento do sistema escravista romano e depois, né, se intensificou. Ou seja, no momento das invasões, Roma não tinha condição nenhuma de reagir diante daquele contexto. Se Getúlio chegou ao poder, né, com golpe ou revolução, vou responder, é porque a República Velha já estava vivendo uma crise.
O professor Ayrton citou os fatores, né? Ele citou um fator externo, que enfraquece economicamente as oligarquias, e um fator externo, que foi a ruptura da política do café com leite, que não foi a primeira, né? Ao longo da República Velha, São Paulo e Minas se colocaram em lados opostos, né? Em relação às candidaturas a presidente. Não foi a primeira vez que rompeu-se a política do café com leite. E um ponto muito importante, Ayrton e pessoal, é exatamente, são duas coisinhas assim, bem simples, mas que a consequência pode culminar num erro grotesco no momento da prova. Primeiro, o candidato oficial, o candidato lançado por Washington Luiz, ex-governador de São Paulo, é Júlio Prestes. E o que o pessoal costuma errar, confundir, se equivocar? Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. O mesmo Luiz Carlos Prestes do movimento tenentista, o mesmo Luiz Carlos Prestes da ANL, o mesmo Luiz Carlos Prestes da Intentona Comunista de 35. O pessoal já confunde ali, né? Não é o mesmo cara, nem parente, não há nem grau de parentesco entre eles. Então fica esse toque, acho importante. O pessoal confunde muito, né? O Júlio Prestes e o Luiz Carlos Prestes. E quando tu falou da chapa oposicionista, Aliança Liberal, né? Rio Grande do Sul, as oligarquias dissidentes, eu queria ressaltar também a importância que teve o fato de Minas Gerais apoiar a candidatura de Vargas e João Pessoa. Tá? Porque Minas Gerais, além de ser um estado extremamente rico, segundo maior produtor de café, né? Tanto é que teve aquela questão, né, que deveria ser República do Café com café e não República do Café com leite, mas Minas Gerais, à época, é o estado que tinha o maior número de eleitores, era o estado que tinha o maior colégio eleitoral, né? E para uma campanha presidencial, né, para uma eleição presidencial, seria interessante ter o apoio daquela oligarquia contando com os votos daquele estado, né? E outra coisa que o pessoal confunde bastante é o nome da aliança. O pessoal costuma confundir a Aliança Liberal, né, que é de 1930, derrotada nas urnas, com a aliança que se formou no contexto da República Nova, né, que apoiou a candidatura do Tancredo, aquela grande coalizão ali de partidos, que é a Aliança Democrática. Né? Então, em 1930, nós temos na oposição a Aliança Liberal, de Getúlio e João Pessoa. A Aliança Democrática é 1985, nas eleições indiretas pós-ditadura. Ricardo, uma observação só. Ainda nessa batida, se tu que está nos ouvindo aí vai fazer vestibular, além da prova do Enem, e é evidente que a gente tem que pontuar, né? São perfis distintos de prova. Os vestibulares tradicionais têm uma pegada de exigência mais conceitual. A prova do Enem ela é calcada em habilidades e competências, como a gente sabe no senso comum, e que vão exigir de nós muito mais uma reflexão aliada ao conhecimento empírico sobre o momento que está sendo explorado no item, do que propriamente o domínio do conceito pelo conceito. E tendo essa batida, então, se tu vais fazer o vestibular, o Ricardo chama atenção para pontos importantes. E eu ressaltaria outros dois. O primeiro desses dois que eu ressaltaria é que a Revolução, o golpe de 30, que o Ricardo vai nos explicar depois, ela cai em 24 de outubro, quando a gente tem dois generais, que é o Mena Barreto e o Tasso Fragoso, literalmente embargando, antes do término do mandato, que faltavam 15 dias para se cumprir, o governo do Washington Luiz. Muita gente confunde e tem questões de vestibular que fazem propositalmente essa colocação, esse questionamento, e acha que quem foi derrubado foi o Júlio Prestes. Não, o Júlio Prestes não havia nem tomado posse. Quem é derrubado é o Washington Luiz. A Revolução, ou o golpe de 30, como queira, o Ricardo vai se posicionar quanto a isso, ela derruba o Washington Luiz. O Júlio Prestes havia vencido, mas não havia tomado posse. Então, essa é a primeira observação que eu quero chamar a atenção de vocês. Segunda observação. Pergunta de prova, de vestibular tradicional. Por que essa aliança liberal reuniu o Rio Grande do Sul,
e a Paraíba e não Minas e o Rio Grande do Sul ou Minas e Paraíba. Então, o Ricardo chamou a atenção para um ponto muito importante. O primeiro colégio eleitoral é Minas Gerais, o segundo é São Paulo e o terceiro é o Rio Grande do Sul. Então, é lógico que o Rio Grande do Sul ele não é um estado periférico no jogo político, ele sempre participou desse jogo de poder, como outros da mesma forma, mas sempre com esse peso de ser uma região que garantiria muitos votos dentro da lógica, né, da política dos governadores, que aí vocês vão ter que ver o Maratonando Enem primeira temporada, ali, primeiro vídeo, com o professor Delmar, que a gente explica isso aí de forma bastante detalhada. Mas o fato é que Rio Grande do Sul, porque Minas, para apoiar um projeto que fosse diferente do que estava posto, e ela tinha um entendimento, era necessário, para combater os paulistas, lançar uma proposta nova, que reúna apoiadores de setores dissidentes do Pacto do Café com Leite. Se ela, Minas, legasse um candidato, fosse Antônio Carlos, que era, então, a bola da vez a presidente que não o cumpriu porque os paulistas romperam, né, o Pacto do Café com Leite. Mas fosse Antônio Carlos ou qualquer outro, seria muito do mesmo. Então, literalmente, tu teria dois projetos idênticos disputando pela autoridade. Ficaria muito mais dentro de uma lógica de uma luta de egos entre dois partidos, né? O republicano paulista e o mineiro. Quando vem a Aliança Liberal, o nome é propositivo. Liberal no sentido de trazer teses que fossem novas e que fizessem o Brasil diferente do que ele era. Porque aí tu consegue captar o pessoal da classe média, desgostosa com a hegemonia dos coronéis, os setores mais populares, né, vinculados ao trabalhismo, ali, o operariado, né, o indivíduo do meio urbano, e tu reúne as tradicionais oligarquias da mesma forma, que vão tentar, né, se valer desse novo momento para chegar em espaços que até então não conseguiam, porque era de monopólio de Minas e São Paulo. Então foi estratégica a saída de Minas e a sua não participação protagonista dentro da chapa. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e aí vem o fator Paraíba. Por que Paraíba? Se a gente pegar a historiografia, eu estou com um livro aqui do meu lado, só para citação a título de curiosidade, que para mim é uma das grandes obras, né, biográficas sobre Getúlio. Esse é o primeiro volume de 3, que foi escrito pelo Lira Neto, onde ele vai nos mostrar por que foi João Pessoa o escolhido. Na verdade, não foi o primeiro nome. Se tentou vários nomes antes dele. Se tentou desde ex-prefeito do Rio de Janeiro, né, o Paulo Frontino. Se tentou, inclusive, o ex-governador da região da Bahia, né, o ex-presidente de Estado da região da Bahia, mas ninguém aceitou pelos laços que tinham com São Paulo. A Paraíba trouxe dois elementos à tona. Primeiro, era uma região bastante apartada do jogo político. Não havia conseguido representatividade nacional até aquele momento. Então, esse é um fator. Segundo, teríamos ex-presidentes simpáticos ao nome de João Pessoa, por ser ele sobrinho do Epitácio Pessoa, ex-presidente do Brasil. E numa lógica de estratégica, nós temos literalmente uma triangulação a São Paulo. Pegar o Rio Grande do Sul, ligar Minas Gerais e ligar até a região da Paraíba, literalmente faz um triângulo que flanqueia, ou seja, que vai encurralar São Paulo politicamente. E essa era a ideia. Porém, o que não se esperava, na verdade, se tinha uma projeção, mas na prática só as eleições mostrariam a potência que São Paulo era. E aí as palavras do Antônio Carlos, quando toda essa crise que a gente já anunciou aí, muito bem comentou, vem à tona, façamos a revolução antes que o povo a faça. Isso para ti. Golpe ou revolução, Ricardo? Vamos lá. Ayrton, nesse ponto de vista, a história é fascinante por N fatores, né? Mas eu vou partir de uma frase de uma pessoa que tu conheces muito bem, né? Na qual nós nos espelhamos muito, né? Inspiramos também, professor Edir, que uma vez, numa resenha, assim, né? Num bate-papo informal, ele se vira para mim e diz assim: tu já parou para pensar que aqui no Brasil, né, até mesmo por uma influência muito grande do positivismo, no Brasil, qualquer revolta ou qualquer insurreição levante é tratada como revolução, né? Mas aí é uma questão até de senso comum, né? Tudo é revolução. São revoltas, insurreições, levantes, aquartelamentos, mas a gente tem essa coisa de, né, chamar de revolução. Mas o Edir me disse uma coisa muito, muito interessante, que ele se vira para mim assim, diz assim: tu já parou para pensar que no Brasil é assim, ó.
Quem está chegando ao poder costuma dizer que é líder de uma revolução. E quem está sendo destituído costuma dizer que é vítima de um golpe. Né? Cara, eu levo em consideração duas coisas. Né? Eu parto de um princípio bem simples, que é o conceito de revolução. Né? Revolução, eu considero revolução um evento que transforme radicalmente o status quo, né? O contexto. A Revolução Francesa é uma revolução, porque tudo se altera após o evento, todas as estruturas se modificam. Né? A própria Revolução Russa, a Revolução Industrial. Né? Mas tu citou um ponto que eu considero fundamental, Ayrton. Tu citou a derrota da Aliança Liberal, né? Nas eleições de 1930. Em 1930, o Brasil tem uma Constituição, tá? A Constituição de 1891, a segunda Constituição do Brasil, primeira Constituição republicana, e eu considero que quando há uma ruptura da ordem constitucional, né, quando existe uma inconstitucionalidade, trata-se de um golpe. Trata-se de um golpe. Eu vejo a Revolução de 30, né, como um golpe de Estado. Um golpe de Estado. Getúlio Vargas, derrotado nas urnas, apoiado por vários segmentos da sociedade brasileira, oligarquias dissidentes, né? Segmentos do Exército, a opinião pública, né? O operariado, ou seja, tanto é que não teve nem resistência. Aquela expressão que a gente usa, sair pela porta dos fundos, foi literalmente o que aconteceu no Catete, quando o Washington Luiz não ofertou nenhum tipo de resistência, pegou as coisinhas deles, né, e saiu. Né? Então, eu vejo como um golpe. A Revolução de 30 foi um golpe de Estado, né, encabeçado por Getúlio Dornelles Vargas e todos os segmentos que o apoiavam. E só que tem um detalhe aí, então. Quando a gente fala de Enem, né, dificilmente o Enem vai propor uma questão para o aluno dizer se o aluno, o candidato, se é golpe ou não é. Geralmente, o que o Enem vai fazer? Ele vai te lançar um texto de um determinado historiador, né, ou algum outro intelectual, e com base no texto, o candidato vai ser questionado: o texto está dizendo que é golpe? O texto está dizendo que é revolução? Qual é a posição? Ou até mesmo a utilização de dois textos se contrapondo para o aluno fazer análise e encontrar a resposta que se encaixa com o texto. Eu e o Ayrton, a gente estava antes aqui tendo uma conversa informal, né? E se tem uma característica do Enem, né, é que as alternativas, elas são bastante semelhantes. Né? Se tu analisar a alternativa por si só, tu vai dizer, mas não tem erro aqui. Pô, a letra A está certa, a letra B também está certa. O que tu não pode deixar de levar em consideração? O texto. É de acordo com o texto. Tu não pode ver analisar a alternativa solta, porque muitas vezes tu vai chegar nessa conclusão, mas não tem erro nessa letra A aqui. Mas tu tem que bater a letra A com o texto com que a questão está propondo. Eu sempre digo assim, né, Ricardo? Quando tu pega uma prova do Enem, ler a prova do Enem não é só ler o conteúdo que está te apresentado na introdução e depois a pergunta. É tu ler, inclusive, a fonte, que traz elementos que vão te auxiliar. Inclusive, eu sempre digo a mesma coisa, né? Se a gente pudesse pensar numa ordem de como ler um item, né, do Enem, eu diria que a primeira coisa, quando tu pega um item que tem texto denso, é ler a pergunta. Eu vou explicar por quê. Ler primeiro o enunciado. Por quê? Porque quando tu for para o texto, até porque tu vai estar com a tua adrenalina elevada, a prova de humanas é no primeiro dia, então tu está nervoso, é natural isso. Então, quando tu lê a pergunta, tu já vai para o texto, vais ler a charge, vais ler o gráfico, já sabendo o que tu tens que identificar. Então, primeiro lê a pergunta. Lê a pergunta, agora eu vou ler o texto. Se na pergunta disser assim, segundo o texto, segundo o gráfico, a partir da charge, meus amigos e amigas, é certo que alguns elementos que ali estão sendo colocados à disposição deverão ser percebidos por ti para chegar na alternativa, que é o que o Ricardo está dizendo. E então eu digo o seguinte, a ordem de execução de uma questão no Enem, e isso transcende as ciências humanas, pergunta, conteúdo,
referência. Aí eu vou à referência, porque a referência também, por vezes, me traz alguns informes que vão me ajudar na seleção do gabarito. Então, são estratégias, que inclusive vai sair uma pílula no canal falando sobre elas, então não vamos aprofundar nisso aqui, de como a gente pode ampliar nossos resultados na prova do Enem. Então, te liga no canal, porque a gente vai trazer isso também muito em breve para vocês. O Ricardo falou, golpe de Estado, eu concordo com o Ricardo, mas há uma parte da historiografia que chama de revolução, primeiro por essa tradição de negacionista, né? O Brasil não tem guerra civil, o Brasil tem revolução, o Brasil não tem conflito político entre grandes grupos em prol do poder, o Brasil tem revolução constitucionalista de 1932, nomes pomposos, largos, bonitos, mas na prática não passam de conflitos armados, de movimentos, de fato, de ruptura, de tentativa de imposição de determinados aspectos sobre outros que estão em vigência. Nesse sentido, alguns membros da historiografia dizem que o termo revolução se adequaria, ou seria mais apropriado, porque existe um Brasil antes e um Brasil depois de Getúlio. O Brasil de antes de Getúlio é o Brasil dos coronéis, da hegemonia do café com leite, e o Brasil depois de Getúlio é um Brasil mais moderno, uma indústria de base, né, sendo consolidada, um Brasil mais urbano, inclusive, um Brasil que tem instituições que antes não existiam, como ministérios, né, como secretariados, um Estado que de fato cresce e abraça a sociedade, oferecendo a ela bens e serviços que antes o Estado se eximia de fazer. Então, a narrativa da Revolução, ela normalmente está associada às mudanças que o Getúlio promove à frente desses 15 anos ininterruptos de poder sobre o Estado brasileiro. A narrativa do golpe, como o Ricardo bem disse, normalmente ela é ditada por aqueles que sofreram com esse processo e ela se baseia nas questões de ordem institucional, ou seja, o que é, nesse momento normativo, o que está na Constituição? Que haveriam eleições e o resultado das eleições definiriam o próximo presidente. Pois então, não se cumprindo isso, nós temos um golpe efetivado de Estado. Muito bem. E aí começamos o governo provisório. E aí é bom lembrar que a Era Vargas, de 30 a 45, ela se divide em 3 capítulos, vamos chamar assim. Primeiro, período provisório. Segundo, período constitucional. Terceiro, período do Estado Novo. O primeiro de 30 a 34, o segundo de 34 a 37, e o terceiro de 37 a 45, né? Até ali os idos de outubro de 45, quando Getúlio, então, é assabarcado e derrubado do poder. Ricardo, governo provisório, o que tu destacarias, chamarias atenção, para quem vai fazer a prova do Enem, né, no tocante a esse momento da história da Era Vargas? Muito bem. Ayrton, se tu me permites, antes de identificar esses eventos, tu fez a divisão, né? Tu fez a periodização da Era Vargas, e é muito comum, nesses largos anos que estou em sala de aula, por exemplo, essa semana aconteceu um fato, vou trazer aqui para dividir com vocês, né? 2 alunos conversando, né? E a discussão ficou um pouco mais áspera, e pergunta para o professor, Ricardo, não é que a Petrobras foi criada na Era Vargas? Quer dizer, a Era Vargas são esses quase 15 anos, né? Faltaram 3 meses para ser 15 anos ininterruptos de Getúlio. Nenhum outro governante brasileiro permaneceu na República, né? A gente não pode esquecer do Dom Pedro II, né? Ficou tanto tempo à frente do Executivo. É que a gente tem que lembrar que quando termina a Era Vargas, vai começar um novo período, a gente chama de República Populista, né? Redemocratização, né? São várias nomenclaturas. E aí nós temos o governo Dutra, né? De 46 até 50, né? E em 50 o Getúlio vence as eleições, ele volta, né? Ele pela primeira vez, ele se torna presidente, né? Democraticamente, né? Assume a presidência em 51, deveria governar até 55, mas aí vem o suicídio. Esse momento, esse contexto, de 51 a 54, o pessoal costuma chamar de Era Vargas, e não é. Né? Eu lembro no início da tua fala, tu falou o primeiro governo Vargas. Nesse momento, nós temos o governo democrático de Vargas, ou segundo governo Vargas. Isso não é a Era Vargas. Não, o pessoal acha que
esse período de 51 e 54 também é era Vargas. Não é era Vargas. Tá? Costuma parecer assim, né, Ayrton? Segundo o governo Vargas ou governo democrático de Getúlio Vargas. Bom, tem vários pontos para destacar, Ayrton, no governo provisório. Eu vou destacar alguns, até para tu poder destrinchar outros. A grosso modo, eu gosto de fazer uma analogia nesse momento inicial, né, entre a política autoritária de Getúlio, que ele vai demonstrar ser extremamente autoritário, com os pressupostos defendidos por Niccolo Maquiavel, ou Nicolau Maquiavel. Né? Getúlio perdeu as eleições. Ele perdeu as eleições nas urnas, mas chegou ao poder. Aí tu vai questionar, mas o senhor é um golpista. E ele vai dizer, mas eu cheguei ao poder. Aí tem aquela velha máxima do Maquiavel, né, que chegou, né, mas agora vem a parte difícil. E a parte difícil é se manter no poder. Então, quando a gente analisa esse autoritarismo, tu começa a entender, né, não concordar, mas entender que as medidas autoritárias de Getúlio tratam de quê? De manter Getúlio no poder, de se manter ao poder. Chegar ao poder só não basta. Né? Então, quando tu começa a analisar as primeiras medidas, tu vai ver que a primeira coisa que ele fez foi suspender a Constituição de 1891. E aí o cara questiona. Ora, essa Constituição ela foi feita em um contexto histórico da República Velha, cujas leis e prerrogativas favorecem uma elite agrária, uma oligarquia. É lógico que Getúlio não vai governar o Brasil respaldado por uma Constituição que privilegia o grupo que ele derrubou. Né? Então, ele suspende a Constituição de 1891. Né? O Congresso vai ser fechado, o poder legislativo vai ser fechado em todos os níveis. Né? A nível municipal, as câmaras municipais, né, as câmaras de vereadores fechadas, né, as assembleias legislativas estaduais fechadas, né, e o Congresso Nacional, em âmbito federal, fechado. E aí tu pergunta, mas que atitude autoritária? Sim, mas vamos pensar juntos. Como é que Getúlio iria conduzir, como é que ele teria governabilidade, tendo um Congresso Nacional, por exemplo, que era formado por uma maioria representante das oligarquias? Como é que ele vai governar o Brasil tendo um Congresso oposicionista? Fecha-se o Congresso. Fecha-se o Congresso. E um detalhe, né, Ayrton? Quando ele fechou o Congresso e quando ele suspendeu a Constituição, vem aquele questionamento, né? Tá, então nós teremos uma nova Constituição. E cadê a convocação? Tu tens que convocar uma Assembleia. E Getúlio foi enrolando, porque esse governo de provisório, eu nunca vi um governo provisório com 4 anos, que é exatamente o tempo de um mandato presidencial. Né? Muitos governadores e prefeitos serão destituídos do cargo, inclusive com a nomeação, né, de políticos e pessoas ligadas ao Getúlio, os interventores. Né? Tem o caso da Revolução Constitucionalista, por exemplo, que é uma das indignações dos paulistas, que é quando ele destitui o governador de São Paulo e nomeia um pernambucano, um líder tenentista, né, para ser o interventor de São Paulo. Né? Agora me fugiu o nome do cara. João Alberto. João Alberto. O tenente, né? Nomeia um pernambucano, que vai ser uma das... Né? Então, é muito interessante essas medidas autoritárias do Getúlio. E, inclusive, além do João Alberto de São Paulo, a gente tem a nomeação no Nordeste, né? João Alberto Lins Barros. João Alberto Lins Barros, perfeito, completo. E no caso do Nordeste, a gente tem a figura do Juarez Távora, que é uma figura interessante a gente comentar. Por quê? Porque ele vai ser interventor, que é o nome que se dava. Lembrando que os interventores, essa política de intervenção dos estados, não é uma inovação do Getúlio. Se tu voltar na República Velha, o Hermes da Fonseca... Política de salvação. Né? Política de salvação, salvacionista, como quiser. Já havia promovido isso. Então, o Getúlio resgata esse aspecto, ele coloca em prática, na finalidade que o Ricardo bem cita aí, que eu acho que é importante grifar, que é de garantir as condições para fazer o seu projeto político ser colocado em prática no Brasil.
que com uma oposição organizada e engendrada dificilmente conseguiria. Então, São Paulo, como naturalmente era uma oposição nata a Getúlio, porque é de onde sai o poder para que Getúlio pudesse chegar até a frente do Estado, ele vai nomear, evidentemente, um interventor. E no Nordeste, 12 estados do Nordeste chegam a ser capitaneados por um mesmo interventor que, não por acaso, te liga o pessoal do vestibular, vai levar como uma espécie de pseudônimo, né, o apelido de vice-rei do Nordeste. Né? O Juarez Távora vai ter ao seu poder 12 estados, como sendo ele o governador. E aí, como a ironia da história, né? Claro que a gente vai ter um capítulo sobre a República Populista, então eu vou deixar isso para lá, mas só vou mencionar para criar aí, para aguçar a curiosidade. Esse mesmo Juarez Távora, aliado do Getúlio, que recebe dele tamanha importância e poder no Nordeste, de novo, governaria 12 estados do Nordeste, seria chamado de vice-rei do Nordeste, vai ser coligado no futuro próximo à UDN e vai concorrer contra o Juscelino Kubitschek, né, ficando em segundo lugar nas urnas. Olha que interessante, os tenentes do passado, nacionalistas, defensores do projeto do Getúlio, Nacional Desenvolvimento, vão estar aliados ao entreguismo e ao liberalismo mais adiante. Já que citou, tu me permite, meu velho, tem o fato, aquele fato inusitado, né, do Forte Copacabana, né, com 2 tenentes, né, sobrevivem, eram 17 tenentes mais um civil, e um dos sobreviventes vai ser o futuro brigadeiro Eduardo Gomes, que vai disputar as eleições, né, em 1900 contra o Dutra. Vai perder, e depois vai disputar contra o Vargas e vai perder de novo. Tá? Um ex-líder tenentista, né? Que loucura, bicho. É bem isso. Ayrton, pegando o embalo, depois dessas medidas autoritárias, no início do estado do governo provisório, eu gostaria de destacar a política populista de Getúlio, né? A política populista de Getúlio, que já começa ali, se fortalece ao longo da era Vargas. Gostaria de lembrar os amigos que existe uma tendência, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu e o Ayrton e eu conversávamos sobre isso, né, da importância que a história da América Latina vem tendo, né, nos vestibulares. Né? O populismo não é uma particularidade ou monopólio brasileiro, é um fenômeno latino-americano. Claro que a gente se centra muito na questão do Vargas no Brasil, no Perón na Argentina, no Cárdenas no México, né? Mas tem outros tantos, né? Velasco Ibarra no Equador, e assim vai. Né? Mas o populismo, né, é extremamente importante a gente destacar. Né? O populismo é uma prática que consiste no aliciamento da classe trabalhadora urbana. Isso é importante, né? Tu não pode estender os benefícios, né, para a zona rural. Né? O Getúlio identifica o trabalhador urbano, a massa trabalhadora, como seu arcabouço ali de apoio. Né? Então, essa prática consiste basicamente em quê? Né? Em conceder benefícios, privilégios ou direitos a essa massa trabalhadora em troca, né, de uma ampla base de apoio político. Correto? E se trata do quê, né, Ayrton? O Estado começa a se debruçar sobre reformas sociais e que a gente tem que analisar. São reformas sociais relevantes? São, mas elas são limitadas, né? Elas são extremamente... Que a gente tem essa falsa ideia de que o governo populista é voltado para o povo. Não. Os governos populistas, eles são governos elitistas, né? Mas que adotam uma política reformista. Eu costumo dizer assim, Ayrton, me corrige, tá? Tu sabes que tu tens liberdade para isso. O populismo é assim, o governo dá migalhas para o povo, mas dá caviar para as elites. E segue em frente. Tem um dito que acho que vai contemplar o que tu está dizendo, que é importante quem está nos assistindo aí também compreender, que se é verdade que Getúlio é o pai dos pobres, ele é a mãe dos ricos. Sim. E isso, de fato, acontece pelo que o Ricardo está dizendo, né? Temos vários avanços sociais importantes, elementares, fundamentais, mas que terão limites. Quando o Ricardo chama a atenção da questão do trabalhismo, né? A ideologia do Getúlio ao longo de toda a era Vargas é o trabalhismo.
É a ideia de fortalecer meios de ampliação da oferta de emprego para um progresso que fosse estimado, que fosse promissor para que o Brasil assumisse o que seria seu por direito histórico, que é o protagonismo econômico internacional. Então, o Getúlio Vargas ele tinha uma coisa que me parece faltar muito no Brasil recente, que é um projeto nacional de desenvolvimento. E, para isso, ele precisaria contar com o apoio dos trabalhadores, mas os trabalhadores urbanos. Por que os urbanos? Porque seriam eles que seriam os braços para a indústria, que é o modelo econômico, né, que o Getúlio vai trazer à frente, o industrialismo. Mas mais, a gente não pode delegar, né, para as brumas da história o esquecimento de que esses grupos urbanos são politizados, muito por conta de estarem diretamente vinculados aos imigrantes que vieram ao Brasil, desde a República Velha, trazendo ideologias como anarquismo, comunismo, socialismo, nas suas mais variadas vertentes, e propondo organizações, desde associações a sindicatos, que darão força política para a classe operária. Então, o Getúlio ele lê isso, ele é um ávido leitor da sociedade brasileira. Ele percebe o agigantamento, a força que os operários passam a ter. E ele percebia que, para que o seu projeto pudesse ser colocado em prática, era fundamental cooptar esses trabalhadores politicamente organizados, ativos, para o lado do governo. Daí as reformas sociais que vão atingir a esses trabalhadores. A gente sempre diz, né, as leis trabalhistas do Getúlio, elas vão chegar até a porteira da fazenda. Depois ela não adentra mais. Não. O Ricardo ele chamou a atenção de alguns aspectos do período provisório, eu vou chamar de outros. O Getúlio, quando chega ao poder, esse populismo que o Ricardo mencionou, ele vai começar a se tornar bastante eficaz e visível quando nós observamos a ampliação do Estado, né, e do papel do Estado. O Estado cada vez mais intervencionista, cada vez mais protagonista da economia e da organização do rearranjo da sociedade. Como não lembrar a criação, ainda em 30, do Ministério da Educação e Saúde. Né? Temos agora uma instituição nacional cuidando dessas agendas, que até aquele momento eram delegadas às regiões, aos estados conduzirem. Então, nós temos um tom, né, normativo, de organização, centralidade. Depois a gente vai ter também, ainda nessa mesma perspectiva, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo aí o Lindolfo Collor como sendo o primeiro-ministro, também visando fazer com que esse trabalhismo, com essa emergência de desenvolver a indústria e a economia nacional, tomasse uma forma diretiva, né, que o governo passaria a conduzir. Depois disso, também o Getúlio trataria de angariar novos empréstimos, renegociando a dívida externa, e aumentar tributos. Aumentar tributos. Por quê? Porque dizia ele, para o Brasil, para que o Estado brasileiro possa ter de novo o poder de investimento em suas mãos, tem que sanar suas dívidas, tem que organizar suas finanças, o que não é errado. Mas vai cobrar de quem? Ele vai cobrar proporcionalmente do mais rico mais e do mais pobre menos? Não. Ele vai cobrar os tributos para todos, dentro das desigualdades que ainda hoje se arrastam na história do Brasil, o sistema tributário. Por isso que diz o Marc Millet, que é um dos, podemos dizer, um dos seguidores, né, de Thomas Piketty, que é um economista francês que lança a obra O Capital no século XXI, ele diz que no Brasil, nenhum governo, e isso inclui Getúlio, de fato enfrentou a desigualdade ou buscou fazê-lo. Sempre foram reformas, né, bastante conservadoras, inclusive, que geraram pequenas relevâncias no sentido da mudança, da melhora, mas nunca de modo a combater a estrutura da desigualdade. Quando a gente fala, por exemplo, do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, no encalço disso, nós temos a criação do Tribunal do Trabalho. A gente tem a criação de leis trabalhistas, que também não foi Getúlio que criou como protagonista. Haviam leis trabalhistas, a gente comenta isso, inclusive, lá no tema de República Velha, com Delmar, haviam leis trabalhistas, mas regionais. Não havia uma orientação normativa, não havia uma organização, uma implementação nacional. Agora isso se torna real no governo Getúlio. Mas essas leis valem para que trabalhadores? Elas vão proteger e tutelar que trabalhadores? Os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores do campo, que eram majoritários, lembrando que o Brasil de 30 é um Brasil rural, por excelência, ficam desassistidos. Então, os limites da reforma social que o Getúlio implementa neste momento. Né? E aí eu quero destacar mais 2 pontos. Um primeiro desses 2 pontos seria que o Getúlio ele vai criar institutos de modo a fortalecer a agroexportação do Brasil, potencializando bens, né, e riquezas que antes não tinham tanta atenção.
Ele cria um instituto, por exemplo, né, do açúcar e do álcool, e ele não pensa em vocês, vai abandonar o café. Porque o Getúlio também sabia que precisava dos cafeicultores para governar. Então, o que ele vai criar? O Conselho Nacional do Café, que é um órgão do Estado para organizar, qualificar, otimizar o preço do café no mercado externo. Getúlio injetou e garantiu lucratividade aos coronéis. De novo, se ele é o pai dos pobres, ele é a mãe dos ricos. E, por fim... Vai ter muito líder tenentista, como o próprio Luiz Carlos Prestes, que vai romper com ele em detrimento dessa aproximação do Getúlio com a elite que ele havia destituído do poder. Perfeito. E eu acho que vale ainda ressaltar sobre o período provisório, que já veio na prova do Enem, inclusive, vocês vão perceber nas questões que a gente coloca abaixo, aqui na descrição do vídeo, que é a Revolução Constitucionalista de 32. É um capítulo que não se pode passar batido quando se vai para uma prova de vestibular que tem história como um componente a ser cobrado. Porque ela vai estar presente muito provavelmente, e esse é um tema deverasmente explorado. Revolução Constitucionalista de 32. Eu resumo ela da seguinte forma, Ricardo. Quero deixar para ti fazer outras considerações. Ela é um movimento de insubordinação de São Paulo, que se vai de uma causa legítima. Qual é a causa legítima? O nome da... Eu sempre digo para o aluno, não estudei nada, professor, cheguei na prova e tinha uma questão sobre esse assunto. Então, vamos interpretar. Revolução Constitucionalista de 1932. Eu sei, independente de ter estudado ou conhecer o assunto, que em 32 houve uma revolução que queria transformar ou trazer à tona uma Constituição. Neste caso especial, o que se luta e se busca, e aí é uma causa nobre, que o Getúlio, que havia suspendido a Constituição e fechado o Congresso, devolvesse a vida democrática ao povo brasileiro. Porque até aquele momento ele não havia feito. Até aquele momento ele governava, né, com total... A base de decreto, né? De decreto-lei, né, com total poderes em suas mãos. Então, os paulistas, eles erguem o estandarte da redemocratização, inclusive acusando o Getúlio de ser um ditador já naquele momento. Daí aquela célebre imagem que veio já na prova do Enem, que é um bandeirante segurando um pequeno personagem caricatura de Getúlio e embaixo assim, abaixo a ditadura. Perguntava para o candidato que contexto era aquele. Revolução Constitucionalista de 32. O bandeirante simbolizando São Paulo, né? Então nós temos ali a representatividade histórica de São Paulo e o Getúlio sendo segurado pela Revolução. Que, na verdade, é uma tentativa de golpe. É literalmente o regozijo dos paulistas, é tentar devolver a Getúlio o que ele havia lhes dado. Né? Então, você chegou no poder por um golpe, nós vamos tirar você também por um golpe. Só que o nosso golpe imantado de uma causa nobre, que é a Constituição para o Brasil. Então, eu definiria que a Revolução Constitucionalista ela tem essa dinâmica. Ela traz, de um lado, um governo autoritário, que governa com plenos poderes em suas mãos, que é o governo de Getúlio, e do outro, uma elite insatisfeita, desgostosa e ressentida do golpe que sofrera, tentando voltar ao poder nesse momento. Foi possível voltar ao poder? Sabemos que não. Getúlio vai apastelar o movimento, as forças federais vão ser muito mais amplas e efetivas, e literalmente o movimento de São Paulo fica isolado. O que acontece de fato, e esse é o grande ganho que eu entendo ter a Revolução Constitucionalista, é que o Getúlio vai se ver pressionado, de fato, a fazer uma nova Constituição, ou melhor, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que acontece em 33, promulgando uma nova Carta Magna a partir, então, de 34. E aí um novo episódio, um novo capítulo político na história da Era Vargas, que é o período constitucional. Agora, tuas considerações sobre a Revolução de 32, Ricardo. Ayrton, antes de falar da Revolução de 32, né, que é o 20 de setembro do Gaúcho é o 9 de julho do Paulista. Né? Ainda falando lá um pouquinho sobre o populismo, Ayrton, né, o Getúlio, ele costumava dizer: não basta apenas ter o apoio da massa, é necessário também o controle sobre a massa trabalhadora. Com as medidas e as práticas populistas, né, ele conseguiu formar uma ampla base de apoio popular. Mas como controlar a massa trabalhadora? Aí entra a questão do sindicato pelego, né, que é importante ressaltar,
Muitas vezes o aluno se assusta quando ele se depara com essa expressão, né? O sindicalismo pelego, né? Que é quando os sindicatos eles não gozam de autonomia, porque eles estão totalmente subordinados ao Estado, né? O Estado controla, mantém o movimento sindical sob a sua tutela. Então, eu gostaria só de salientar essa questão aí do sindicalismo pelego, né? Que predominou durante a era Vargas. Né? E que ganha força no Estado Novo, né? O Estado Novo vai ficar muito mais evidente, né? O corporativismo do governo, né? No Estado Novo. E um outro fator, Ayrton, um outro fator importante, antes da gente adentrar ao governo constitucional, né? No mesmo ano da Revolução Constitucionalista, o nosso amigo Plínio Salgado fundava a AIB, né? 1932. Por mais que não tenha surgido como AIB, né? Ação Integralista Brasileira, né? Os reflexos dos regimes da ascensão do totalitarismo na Europa sendo sentidos aqui no Brasil, né? Ó, depois a gente, se tu quiser, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a AIB, Ação Integralista Brasileira, que é do mesmo ano da Revolução Constitucionalista, né? Cara, sobre a Revolução Constitucionalista, muitas vezes, em muitas questões, e nós fomos testemunhas, quantas vezes a gente foi fazer aquela resolução de questões com aquela imagem clássica dos jovens estudantes assassinados, né, que virou a bandeira de luta, né? O governo paulista, né, querendo dar o troco, né, porque na prática, o que acontece, Ayrton? Eles querem voltar ao poder. A oligarquia de São Paulo quer tomar o poder. E vai se abraçar numa causa, abre aspas, democrática, fecha aspas, e vai intensificar a oposição ao governo, né, sob esse manto democrático. E ela faz exigências. Né? Ela exige que Getúlio convoque eleições para que se forme uma Assembleia. Ela exige eleições presidenciais diretas, bom que se diga, diretas, né? E vai exigir, inclusive, a nomeação de um interventor paulista, né? Que eles achavam, né, um grande ultraje, né? O Getúlio nomear um pernambucano, né? um tenente, né? João Lins e Barros, para governar São Paulo. E dentro dessas três exigências, o Getúlio atende a uma delas, né? Que foi nomear o Pedro Aleixo. Pedro Aleixo, depois vai ter a sua importância, né, mais adiante, né? O Pedro Aleixo ele vai ser nomeado um paulista para ser interventor de São Paulo. Mas as duas principais reivindicações não são atendidas. Então, São Paulo intensifica ainda mais a oposição, né, apelando para o discurso direto para a população, para o povo, né? Grandes manifestações, passeatas, comícios. E num deles, a polícia militar vai intervir, né, com demasiada violência, e o resultado vai ser exatamente a morte de 4 jovens estudantes paulistas, né, cujos sobrenomes vão dar origem ao movimento MMDC, né, que é o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que acabou sendo o estopim para... Naquele momento, o governo de São Paulo tinha uma justificativa para poder declarar guerra ao governo federal, e ali se iniciava a Revolução Constitucionalista. E o mais legal que eu achei da tua fala, né, foi o seguinte: muita gente, quando eu explico isso, quando eu dou esse conteúdo em aula, tem muita gente que faz o seguinte, né, larga aquela interjeição. Então é por isso que paulista não gosta de gaúcho, né? Porque quem debelou as forças paulistas foi o Terceiro Exército, né? Foi o Terceiro Exército, que hoje é o Comando Militar do Sul, foram tropas gaúchas, né? E o Getúlio era gaúcho. Mas logo após infligir uma derrota humilhante, né, e os paulistas tinham aquela crença, né, de que iriam vencer, porque São Paulo era uma potência, né, e tudo mais. Foram 3 meses de conflitos, aproximadamente, né?
E ao final do conflito, o que o Getúlio faz, né, Ayrton? Ele atende à principal reivindicação dos paulistas. Ele convoca a eleições para que se formasse uma Assembleia e, a partir dali, termos uma nova Constituição. E aí os caras perguntam, né? Por quê? Essa política aí do morde e assopra. Eu costumo dizer bem assim, bem no populacho. Getúlio era loucaço, cara, mas de burro ele não tinha nada. Quando ele faz isso, é uma demonstração clara e manifesta de poder. De dizer assim, não é quando vocês querem, é quando eu quero. E segundo, ele não vai governar, né? Eles tinham esse projeto todo, ele não vai querer ter na oposição o Estado mais rico e com maior representatividade política do Brasil. É lógico. Por isso que ele, ao derrotar os paulistas, ele acaba atendendo a essas reivindicações.